água é a seiva do nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo vegetal, animal e ser humano. Sem ela, não há atmosfera, clima, vegetação, cultura ou agricultura. Mas um dos grandes problemas da humanidade no século XXI será a disponibilidade de água potável para suprir as necessidades básicas da população. Atualmente, 884 milhões de pessoas no mundo não têm acesso ao fornecimento seguro de água. A ONU estima que até 2030, mais da metade da população mundial viverá em áreas com alto risco de escassez de água. Desmatamentos, erosão, assoreamento, lançamento de efluentes, detritos industriais e esgoto doméstico nos cursos d'água têm contribuído para que ela se torne cada vez mais suja e escassa. A água e a vida que a cerca são o tema de hoje do programa Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre a água e sobre as várias formas de vida, eu converso com Adriano Gambarini. Adriano, obrigado por sua presença no programa de hoje. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. A honra é nossa. Mas antes eu tenho de apresentar o Adriano, que é o nosso convidado, né? O Adriano é fotógrafo desde 1992, tem vasta experiência em fotografia de expedições a regiões remotas. Durante 2 décadas, ele viajou o Brasil e diversos países documentando projetos de estudo de impacto ambiental. E expedições científicas de ONGs como a WWF, a Conservation International, a CI, né? A The Nature Conservancy, a TNC, dentre outras. O Adriano é fotógrafo da National Geographic Brasil e colabora para as principais revistas do país. Ele tem um arquivo com mais de 100 mil imagens do Brasil, da Antártida e mais de 18 países, com ênfase em biodiversidade e ecossistemas. Ele é formado em Geologia pela Universidade de São Paulo, é espeleólogo e mergulhador desde 1987. Exatamente. Adriano, você é geólogo e fotógrafo, né? Como é que você consegue unir essas duas áreas? Então, na realidade, já faz quase 18 anos, né? Quase 2 décadas, na realidade, que eu trabalho exclusivamente com fotografia, né? Eu nunca cheguei a exercer a geologia como profissão mesmo, né? Como uma ciência econômica. Eu fui estudar a geologia porque eu gosto da ciência como estudo da Terra. Né? E na realidade, eu acho que a geologia ela me ajudou no sentido de compreender como que é o pensamento da pesquisa, como funciona o universo da ciência. Né? E por conta disso, hoje, 90% do meu trabalho como fotógrafo é documentação de pesquisas e expedições científicas. Tá. Né? Nesses 20 anos que você citou aí, você acha que mudou muito o panorama dos recursos naturais e da água no Brasil? Ah, sim. Sim. Para melhor, para pior? Então, por um lado, para melhor, porque hoje você vê pessoas muito mais conscientizadas do ponto de vista da conservação ambiental, né? Então, você tem um pool de pessoas muito maior. Tem muito mais gente querendo melhorar as coisas do ponto de vista ambiental. Por outro lado, parece que a avalanche de problemas aumentou exponencialmente. Então, parece que por mais que tenha mais gente querendo conservar, parece que a onda contra está maior. Então, a gente tem que remar mais forte. Assim. E isso é uma coisa que é perigosa, dá medo de olhar. Falou, pô, não, às vezes você olha e fala, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Mas não pode perder o otimismo. Né? Bom, para ilustrar, nós vamos ver então algumas fotos, né, que você, de sua autoria, né? A gente gostaria, inclusive, que você fosse explicando para ilustrar para os nossos telespectadores aquela foto, por exemplo. Então, isso é no Rio Negro, na Amazônia, perto de Barcelos. Isso é um trabalho que eu trabalho muitos anos com pesquisador de onça. Isso é um biguá no Rio Negro, no Mato Grosso do Sul. Esse é um peixe, é um cego albino, bem raro de caverna. Né? Isso é um igarapé na Amazônia. Essa foto é bem recente, coisa de 2 meses atrás. Um detalhe da nossa querida Mata Atlântica aí. Um tamanduá, eu acho curioso assim, o formato, um bicho bem diferente.
Você desenvolveu, né, a gente viu algumas fotos ali, viu inclusive do pato, né? Você desenvolveu um trabalho muito interessante na Serra da Canastra, né, com patos, né? Sim, que foi sim. publicado pela revista National Geographic. Isso. Isso tem relação direta com a água. Exato. Qual que relação que existe entre o pato e a água? Então, eu trabalho na Serra da Canastra há mais de 10 anos, né, documentando a região como um todo. E alguns anos atrás eu tive contato com um grupo de pesquisadores do Instituto Terra Brasilis, de Minas Gerais, que estudam exclusivamente essa espécie de pato, que chama pato mergulhão, que ela é considerada pela IUCN, que é uma instituição internacional de conservação, ela é considerada uma das 10 aves aquáticas mais ameaçadas do mundo. E eles calculam que exista cerca de 250 indivíduos no mundo. E a maior população estudada e conhecida da espécie é na Serra da Canastra. Inclusive, nós vamos ver algumas fotos aqui agora, também para ilustrar, da Serra da Canastra. Essa é uma foto da canastra, da parte cultural que eu fiz, né, que eu documentei para um livro que eu lancei esse ano, junto com o Rogério Cunha de Paula, que é um biólogo, e a Laís Duarte, que é uma jornalista. Essa é a serra, né? Essa é a serra. Essa é uma fotografia aérea, um lobo-guará. E todas essas fotos, corujas, né, e buraqueira, essas fotos fazem parte do meu recente livro sobre a Serra da Canastra, né? E esse é um veado campeiro, né, geralmente comum lá. E, na realidade, esse pato, ele... É o pato mergulhão, É o pato né? mergulhão, isso. Qual é a relação que ele tem com a água diretamente? Ele é um bioindicador de qualidade de água, porque onde ele se encontra... pato, né? Esse é o pato, exatamente. Essas são algumas fotos que foram publicadas na National Geographic e agora no meu livro. Né? E faz parte de uma documentação que eu demorei mais de 4 anos para fazer isso. 4 anos? Eu fiquei durante 4 anos consecutivos indo em períodos específicos para documentar essa espécie. Né? E o que ela representa? E é inédito isso, Adriano? É inédito. É inédito, assim, no sentido de publicação. Essa relação do pato mergulhando com a água? É inédita no sentido de que, do ponto de vista científico, assim, né, ela tem uma importância muito grande. Essa pesquisa tem uma importância muito grande, porque ele é uma bandeira nesse sentido da qualidade da água, essa espécie. Se ela desaparecer, se ela sumir de um determinado rio da região, é para a gente ficar alerta, porque o rio deve estar com algum problema em termos de qualidade de água. Esse pato, especificamente, ele é do Brasil? É um pato autóctone, assim? Ele é representativo do Brasil? Não, ele não é daqui. Só a distribuição era Brasil, Argentina e Paraguai. Só que não se tem mais notícia no Paraguai e na Argentina já faz bastante tempo. A maior população está na Serra da Canastra. Alguns anos atrás encontraram na Chapada dos Veadeiros e agora recentemente no Jalapão. Um casal no Jalapão, um casal na Chapada dos Veadeiros, né, em Goiás. Só que a maior população está sendo estudada por esse grupo de pesquisadores na Serra da Canastra. Isso. E esse trabalho que você desenvolveu com o pato mergulhão, você acha que pode ser repetido para outras formas de vida? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu trabalho muito na Amazônia e alguns pesquisadores de anfíbio, né, eles têm alertado sobre o desaparecimento de algumas espécies, que isso denota não só o problema da questão de água, mas ele denota uma questão de variação e problemáticas ambientais, problemas de clima, problemas de poluição. Então, existem uma série de espécies, seja de fauna ou de flora, que são indicadores de uma variação e de problemas ambientais que estão surgindo. Você conseguiu ver alguma diferença clara, assim, entre a primeira vez que você foi para lá e a última, para a Serra da Canastra? Quando é que você foi para lá a primeira vez? A primeira vez foi em 98. E a última? Agora... 2011. 2 meses atrás, né? E você viu alguma diferença? Ela está relativamente conservada, mas o entorno, existe toda uma problemática, porque se você afeta o entorno de uma área conservada, você está afetando essa área conservada. Né? Isso é um pouco sabido na questão ambiental, que não adianta você isolar uma área, vamos conservar aqui. Está interrelacionado com o entorno.
E uma grande problemática que tem na região é queimada, né? Existe ainda a cultura das queimadas nas fazendas. Tem muita fazenda lá perto? Tem todo o entorno da fazenda, do Parque Nacional da Serra da Canastra, são fazendas. Fazenda do quê? Que é gado? É produção de gado hoje e café. Tá. Né? Então, mas a produção de gado ainda tem essa cultura de queimar o pasto para rebrota. E isso é uma cultura que é muito perigosa. Tá certo que tem a região de cerrado, e o cerrado naturalmente é adaptado a queimadas, quando é uma queimada natural. Mas quando é uma queimada provocada, que se alastra com muito mais intensidade, você prejudica demais a parte de fauna e até e flora, principalmente. Né? Você tem grandes problemas de erosão, problemas de produção de vossoroca. Né? O que é vossoroca? Vossoroca são essas erosões muito grandes, quando o solo perde toda a estrutura orgânica, então o solo, a água, ela começa a correr como sempre corria ali, é uma água de chuva tal, só que ela tem ela quebra muito mais a estrutura da rocha e você consegue formar grandes erosões. Isso é chamado de vossoroca. E a recuperação é complicada, porque você não tem mais a estrutura, você não tem mais a vegetação que sustenta ali. Então, imagina um ambiente sem a vegetação, sem a estrutura orgânica do solo e a água passando e erodindo. E um tipo de areia, um solo mais friável, né, que a gente vai se alastrando, a erosão vai aumentando, 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 e isso é muito prejudicial, porque não segura a água no solo. E aí é um processo de desertificação a longo prazo, se isso se prolongar. Sem limite, né, de extensão, sem limite, né? Sem limite. E para reverter esse processo? Hoje eu fotografei recentemente no Mato Grosso alguns estudos assim, é possível reverter. Basta querer, a comunidade tem que querer, os empresários têm que querer, o governo tem que querer. Público, né? O poder público tem que querer. Não é difícil, é difícil, dependendo do estado de erosão e de destruição, né, do ambiente, mas é possível. Esse exemplo que você viu, como é que foi resolvido? É uma região que chama Reserva do Cabaçal, no Mato Grosso, e eles, por uma questão geológica lá, a rocha é muito erosiva, né, e o excesso, o uso errado dos campos, dos pastos lá, começou a se formar essas grandes erosões. E uma pesquisadora de Cuiabá, ela conseguiu, por processos simples assim de recolocação de folhagem em cima, ela fez todo um trabalho com umas cooperativas umas comunidades de mulheres, de produzir trançados como se fossem redes de algodão, e é um algodão que é biodegradável, de colocar sobre a área onde está sofrendo processo de erosão. Aí escolas as crianças vão e plantam mudas ali para sustentar, porque você recupera um processo erosivo quando você traz de volta a parte orgânica e, em consequência disso, a água para essa região, esse ponto. Assim, né? Então, eles têm tido resultados muito positivos. Mas um certo longo prazo, né? É longo prazo. Mas isso, você pensa que é uma ação de formiguinha, uma coisa muito voluntária da comunidade. Agora, você imagina se você tem uma implantação do poder público, um estudo mais aprofundado. Alguma coisa estruturada, bem né? estruturada. Que faça parte do orçamento público, exatamente, inclusive. Né? Você pode reduzir essa recuperação, o tempo de recuperação. Claro. Né? No próximo bloco, Adriano Gambarini fala sobre a Amazônia e mais sobre a preservação da água e da vida. Este é o programa Empreendedor e o convidado de hoje é o fotógrafo Adriano Gambarini. Adriano, no Rio São Francisco, que você já esteve algumas vezes, né, o que você notou em termos de degradação nos últimos anos? Então, assim, por exemplo, eu fiz uma viagem em 87, foi a minha primeira viagem lá, como mochileiro, ainda era mochileiro, nem fotografava.
E eu fiz com um barco que saía de Pirapora, no norte de Minas, e ia até Petrolina. E era um barco cargueiro de minério. Hoje esse barco não transita mais porque o rio está assoreado. E eu fiz uma das últimas viagens desse barco, que era um barco que tinha todo um fim econômico, né? E agora ele não consegue mais navegar. Então esse é um exemplo claro, né, de Esse é um exemplo claro de degradação. Você anda no Rio São Francisco, você não vê mata ciliar. Não vê mata ciliar. Alguns pontos você vê mata ciliar na nascente, na parte de Minas. Mata ciliar é aquela mata que fica na margem, né, do rio. Os cílios da água. Se você não tem esses... Né? Que limpa, que mantém a umidade. Se você tira aquilo... Você atende, ressecar, né? Você tira, é simples, você tira a mata ciliar, a água da chuva que continua a cair, cai ali onde não tem uma vegetação para sustentar e lava aquela borda e leva a areia para dentro. Esse é o processo de assoreamento. E aí a calha do rio começa a ficar mais rasa. E aí esse barco não passa mais. Tá. Então, esse foi uma coisa que eu vi. E isso acaba provocando um efeito meio que cascata, né? É um efeito, a região acaba ficando mais pobre, exatamente, é um efeito cascata, porque assoreia, aí você deixa de ter água limpa, porque a água sempre está mais suja. Exato. Né? E uma outra coisa que eu vi recentemente, em 2006, que aí foi a última grande viagem que eu fiz, na Foz do São Francisco tem um farol muito antigo que está dentro do mar. Farol lindo, inglês, todo de ferro, está quase caindo. E eu estava fotografando, ele está dentro do mar, né? E eu conversei com uma senhorinha que estava lavando roupa, ela disse que há 6 anos atrás, isso em 2006, então hoje, 10 ou 11 anos atrás, ela morava do lado do farol. Ou seja, em poucos anos, o mar avançou sobre a foz do rio. Isso que significa? Que o rio perdeu força. Se o rio perdeu força, é porque ele perdeu água. Ele perdeu a força da água. Aí eu fui atrás, eu fiquei curioso, fui atrás, culminou com a construção da hidrelétrica de Xingó, que controla a vazão do rio. Então, o que eu percebo, e agora tem essa coisa da transposição do São Francisco. Então, o que eu percebo do ponto de vista ambiental é que todas essas interferências humanas que são necessárias, ok, é preciso fazer uma hidrelétrica, mas vamos estudar direito, porque as consequências são a longo prazo. Uma reação da natureza, uma adaptação da natureza a essas interferências não é de imediato. Não é imediato, E quando vem com uma potência muito maior. Então, e falando sobre a água, inclusive nós vamos ver agora um vídeo que foi feito, né, um making of sobre o seu novo trabalho, né, que é sobre a água. Isso. Eu estou lançando agora em novembro um livro sobre a água e que é muito interessante. Eu acho que veio no momento certo, né? E sempre foi, para mim, sempre foi um grande privilégio vivenciar e conhecer todos os lugares que eu já conheci. E eu comecei a sentir uma necessidade de compartilhar esses lugares que eu ia e na época eu escrevia grandes diários de bordo, assim, escrevia poesia. Depois eu comecei a fotografar. Eu acho que a vida é uma grande experimentação da alma. Tudo faz parte de um grande aprendizado. E eu percebi que eu só consigo consolidar esse aprendizado que eu tenho, que eu já tive nas minhas viagens, se eu compartilhar. E eu encontrei a fotografia como uma forma de compartilhar esse conhecimento. Hoje eu tenho no meu arquivo mais de 100 mil fotos que eu fiz ao longo de quase 20 anos de carreira. Né? E eu percebi que existe um elemento comum que eu me dei conta, é a água. Eu me dei conta que a água é o grande elemento unificador de todas essas imagens. O mundo depende da água, a terra depende da água. Eu acho o livro assim, um grande objeto assim, de troca de experiência, de troca de vida entre as pessoas. Trabalhar na produção desse livro, assim, do ponto de vista fotográfico, foi fantástico, porque eu pude retomar um contato com imagens que eu tinha feito há mais de 10 anos atrás, em cromo, em negativo. Então eu fiquei meses em cima da mesa de luz,
tendo contato e relendo o meu próprio olhar sobre o mundo. Um livro em que aborda com profundidade a água, seja no texto, seja nas fotos, veio no momento certo para a gente compreender melhor o que a gente tem feito e dar o devido valor a ela, a água. Imagens lindas, hein? Obrigado, obrigado. Muito bom. São fotos que eu fiz nesses últimos 20 anos quase. Tá. Né? Como é que você fez a pesquisa que levou ao livro sobre então, a água? Na realidade, assim, o texto foi um trabalho muito bom de realizar, porque a Cultura Sub, que é a editora que fez esse livro, me convidou no começo do ano para fazer esse livro. E quando eu vi a grandiosidade do tema água, né, e a subjetividade, eu propus para a editora convidar a Laís Mota, que é uma jornalista da TV Cultura e que ela é muito engajada nessas questões e em reportagens ambientais, e ela fez ela entrou de cabeça no assunto água, fez uma pesquisa bem aprofundada da parte de texto, e a gente conseguiu linkar, assim, eu consegui trazer fotos que eu fiz de diversos lugares do mundo, e que aí que eu percebi, quando eu entrei no meu arquivo focando na água, eu percebi que quase todo o meu arquivo tem esse elemento, a água. Tinha porque água a água permeando, né? Sim, a água é vida. Então, tudo tem algum link que seja subliminar à água. Né? Quando eu trabalhei com caverna, a caverna formada por água, nós somos formados por água. Né? Tudo tem algum link com isso. Né? E o livro fala sobre a relação do ser humano com outras formas de vida, né? Sim. Que lições que a gente pode tirar dessas relações entre o ser humano e outras formas de vida? A gente pode aprender, porque eu acho que a minha relação com o povo do interior, assim, eu convivo muito na Amazônia, com comunidades ribeirinhas, né? Ainda convive? Você vai para lá Sim, com frequência? eu vou com frequência para a Amazônia. Tá. Né? Nos últimos 3 anos, eu fiz uma média de uma viagem a cada 3 meses para grandes expedições na Amazônia. Né? E é uma imersão lá. São lugares que, às vezes, eu vou de helicóptero com uma equipe de pesquisa, larga a gente fica um mês no mato e vamos buscar gente. Para fotografar, Para né? fotografar e para pesquisa. Eu vou documentar expedições científicas, Tá. né? Levantamento de diagnóstico de fauna, de flora. E nesse caminho, eu convivo com comunidades. E esse povo, que vive e depende exclusivamente da natureza, tem um respeito e uma sabedoria que nós, urbanos, temos que aprender. Porque eles extraem dali, né, da água que passa no quintal deles, eles extraem assim eles têm uma relação muito harmônica. Né? Porque a observação acaba levando à aprendizagem. Exato, é uma né? sabedoria empírica, que a gente tem um conhecimento teórico, mas não sabe metade do que eles sabem. Né? E falando sobre a água, né, nós separamos algumas fotos aqui para você comentar, inclusive. Então, essa foto isso daí é Angkor Wat, no Camboja, um dos maiores templos budistas do mundo, ó, água na frente. Total, né? Então, se a gente recuperasse esse conhecimento milenar, um monte de besteira que nós, sociedade moderna, fizemos, a gente poderia ter evitado. Né? Até do ponto de vista de engenharia, de construção, essas coisas. Isso é no Laos, é uma cachoeira que eu achei fantástica. Esses países fizeram parte da Indochina, né? Sim, Laos, Camboja, Vietnã e Tailândia. Né? Formou a grande Indochina. Né? E a água. Vocês acham que eles têm uma relação com a água melhor do que nós? Eu acho que o Oriente, eles têm uma visão sobre a vida diferente. Né, de um modo geral, é lógico. Chega a ser mais harmoniosa, assim, porque inclusive eu ia te perguntar isso, se é possível uma relação mais harmoniosa. Aquela foto ali, por exemplo. Isso é no Chile. É um parque que tem no norte do Chile. Esse chama Vulcão Parinacota. Tá. Né? É o Parque do Lauca, Nacional do Lauca, no norte do Chile.
Então, e você acha que é possível uma relação mais Eu harmoniosa? acho, é imprescindível, é necessário. Mas será que não seria necessário uma cultura um pouco mais oriental e centrada para poder... Eu acho que a gente tinha que ter um equilíbrio dos dois, né? Não tanto a matéria, nem tanto o espírito, uma relação dos dois, né? Porque a gente está aqui para isso nessa vida. Eu acho que é isso, para chegar a esse equilíbrio. O programa Empreendedor falou hoje sobre a água e a vida com Adriano Gambarini, fotógrafo e geólogo. Espero que a gente tenha trazido um pouco mais de esclarecimentos sobre a importância da água e da vida. Até o próximo programa.